Finanças exigem personalidades agressivas. Foi o que meu irmão Troy disse quando encerrou minha sociedade. Simples assim. 23 anos construindo a Shepard Capital Holdings e ele me dispensou com um aperto de mão em linguagem corporativa. Meu nome é Colin Shepard. Tenho 41 anos e até a semana passada era sócio sênior da empresa de investimentos que meu pai fundou em nossa garagem em 1987. Troy tem 39 anos, é 2 anos mais novo, mas tem agido como um pai desde que aprendeu a andar. Papai sempre disse que Troy tinha um instinto matador para altas finanças. Eu era mão firme, a pessoa em quem os clientes confiavam seus fundos de aposentadoria e o dinheiro da faculdade dos filhos. Troy estava rondando esse momento há meses. Desde que papai anunciou que estava se afastando das operações diárias, Troy começou a agir. Trouxe 2 investidores externos, reestruturou os contratos de parceria, realizou reuniões para as quais eu não fui convidado. A escrita estava na parede, mas mantive a cabeça baixa e fiz meu trabalho. 23 anos de relacionamento com clientes não desaparecem simplesmente porque seu irmãozinho fica ambicioso. Na manhã em que ele me chamou para a sala de conferências, eu sabia o que estava por vir. Troy estava sentado atrás da velha mesa do meu pai como se tivesse nascido para isso, vestindo um terno que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um mês. Os 2 investidores externos o ladeavam como guarda-costas. Colin, precisamos conversar sobre o seu papel daqui para frente, começou ele. Sentei-me à sua frente na mesma cadeira onde fiz minha primeira apresentação para um cliente, 15 anos atrás. O couro estava gasto por causa de todos os executivos nervosos que se sentaram ali antes de mim, na esperança de que pudéssemos salvar suas empresas da falência ou transformar seus fundos de família em algo pelo qual seus netos lhes agradeceriam. A empresa está evoluindo, continuou Troy. Estamos migrando para estratégias de investimento mais agressivas, carteiras de criptomoedas, derivativos de alto rendimento, parcerias de capital de risco, o tipo de jogadas que exigem uma certa mentalidade. Ele fez uma pausa, observando meu rosto em busca de uma reação. Eu não lhe dei nenhuma. Você é brilhante com clientes conservadores, Colin, mas isso é coisa do passado. Os construtores de patrimônio de hoje querem crescimento, não segurança. Eu sabia para onde isso ia dar, mas deixei que ele terminasse o discurso. 23 anos de sociedade e ele nem sequer me deu a cortesia da honestidade. Teve que disfarçar com jargões de negócios e análise de mercado. Quando ele finalmente chegou ao ponto de me demitir, levantei-me e estendi a mão. Eu entendo, eu disse. Agressão pode ser eficaz. Troy apertou minha mão, provavelmente esperando uma briga ou pelo menos alguma resistência. Em vez disso, saí daquela sala de conferências e comecei a fazer ligações. Ele não tinha ideia do que tinha acabado de desencadear. Construir a Shepard Capital não era apenas minha carreira, era minha vida. Meu pai abriu a empresa quando eu tinha 18 anos, recém-saído do ensino médio e com fome de provar meu valor. Enquanto Troy estava jogando lacrosse em alguma faculdade particular, eu estava aprendendo o negócio do zero, preenchendo papelada, ligando para clientes em potencial, levando meu pai para reuniões com clientes em seu Honda velho. Quando Troy se formou e entrou para a empresa, eu já havia estabelecido relacionamentos com metade da nossa base de clientes. Médicos que me confiaram seus acordos por negligência médica. Advogados que me deixaram administrar suas contas de aposentadoria. 3 antigas famílias de Boston cuja riqueza remontava à indústria naval nos anos 1800. Não eram empreendedores de tecnologia chamativos em busca do próximo grande negócio. Eram pessoas que valorizavam a consistência, a integridade e o tipo de retorno que se acumulava silenciosamente ao longo de décadas. Troy sempre viu isso como uma limitação. Estamos perdendo dinheiro, Colin. Ele dizia sempre que eu recomendava um título municipal conservador em vez de algum esquema de capital de risco. Esses bebês de fundos fiduciários têm milhões apenas parados em contas poupança. Poderíamos triplicar o patrimônio deles em 5 anos com a estratégia agressiva certa. Mas eu conhecia nossos clientes. A doutora Patricia Wynn não queria triplicar seu patrimônio em 5 anos. Ela queria ter certeza de que sua aposentadoria estava segura e que a mensalidade da faculdade de medicina da filha estava coberta. O Blackwood Family Trust não buscava crescimento explosivo. Eles queriam a preservação do capital que havia sobrevivido à Grande Depressão, às 2 guerras mundiais e à crise financeira de 2008. Era aí que Troy e eu discordávamos. Ele via cifrões e porcentagens de crescimento. Eu via pessoas. A rachadura começou a aparecer há cerca de 6 meses. Troy começou a agendar reuniões com clientes sem mim, apresentando novas estratégias de investimento que me deixavam nervoso.
Ele voltava dessas reuniões falando sobre carteiras de criptomoedas e parcerias com fundos de hedge como se fossem sucesso garantido. Quando eu pedia detalhes, ele me dispensava com algum comentário sobre a evolução da visão da empresa. Então vinham os investidores externos, dois caras de Nova York com relógios caros e sorrisos fracos. Eles se sentavam em nossa sala de conferências falando sobre disrupção do mercado e modelos de crescimento agressivos, enquanto Troy concordava com a cabeça como seu melhor aluno. Meu pai parecia desconfortável com eles, mas já estava falando sobre aposentadoria, e Troy o havia convencido de que esses eram o tipo de sócios que poderiam levar a Shepherd Capital para o próximo nível. Comecei a notar outras mudanças também. Ligações telefônicas que paravam quando eu entrava na sala. E-mails que não recebia cópia. Documentos que exigiam apenas a assinatura de Troy, quando antes exigiam a aprovação de ambos os sócios. Na manhã em que Troy encerrou minha sociedade. Não fiquei surpreso. Decepcionado, talvez. Magoado por 23 anos de sociedade significarem tão pouco para ele, mas não surpreso. O que me surpreendeu foi a calma que senti ao sair daquele prédio. Fiquei sentado na minha caminhonete por 1 hora depois que Troy me demitiu. Não porque estivesse arrasado. Eu já esperava por isso há meses. Fiquei sentado ali porque estava calculando. 23 anos de relacionamento com clientes não pertencem apenas à Shepherd Capital Holdings. Pertencem à pessoa que os construiu, os nutriu e conquistou a confiança que os torna possíveis. Troy pensou que estava herdando uma lista de clientes quando assumiu a empresa. O que ele estava, na verdade, herdando era minha reputação, meus relacionamentos e minha palavra. Foi então que percebi o que precisava fazer. 3 meses antes, durante uma das minhas revisões de rotina dos nossos contratos de sociedade, notei algo interessante. Uma cláusula profundamente enterrada na documentação dos sócios limitados que dava a certos clientes de alto valor o direito de redirecionar seus investimentos imediatamente após qualquer mudança na alta administração. Era linguagem padrão, o tipo de medida protetiva que famílias ricas insistem em adotar quando confiam milhões a uma empresa de investimentos. Troy não se deu ao trabalho de ler as letras miúdas. Seus investidores em Nova York também não. Eles estavam ocupados demais planejando suas estratégias agressivas de crescimento para se preocupar com detalhes do contrato. Peguei meu telefone e comecei a navegar pelos meus contatos. Dr. Wynn, o advogado Harrison Black, do fundo da família Blackwood. Margaret Foster, que administrava o espólio de Petton. 6 famílias que representavam mais de 87 milhões de dólares em ativos administrados. 6 famílias que confiaram em mim pessoalmente por mais de uma década. A primeira ligação foi para o doutor para ganhar. Patrícia, aqui é Colin Shephard. Queria que você soubesse que houve algumas mudanças na administração da empresa e que eu queria discutir suas opções sob a cláusula de proteção da parceria em seu contrato. A resposta dela foi imediata. Você está saindo, Colin. Pediram que eu me afastasse do meu cargo de sócio. Então eu também. O que você precisa que eu faça? A conversa durou 10 minutos. No final, ela concordou em transferir todo o seu portfólio, 12 milhões de dólares, para qualquer empresa que eu criasse em seguida. A segunda ligação foi para Harrison Black. Conversa semelhante, resultado semelhante, 15 milhões de dólares em ativos fiduciários, pronto para mudar. Quando voltei para casa naquela noite, já havia feito 6 ligações e garantido compromissos de 87 milhões de dólares em ativos transferidos. Nada mal para uma tarde de trabalho. A parte boa foi a precisão do Troy. Ele encerrou minha sociedade em uma tarde de sexta-feira, provavelmente planejando anunciar sua nova visão para a empresa na manhã de segunda-feira. O que ele não percebeu foi que isso me daria um fim de semana inteiro para executar as notificações aos clientes exigidas pelas cláusulas de proteção da sociedade. Na manhã de segunda-feira, a Shepherd Capital Holdings acordaria para uma realidade muito diferente. Liguei a caminhonete e dirigi para casa, para minha esposa, Julia. Ela estava na cozinha quando entrei, e ao olhar para o meu rosto, soube que algo havia mudado. Quão ruim? Ela perguntou. Na verdade, eu disse. Acho que pode ser muito bom. A manhã de segunda-feira chegou com o ar fresco de outubro que faz Boston parecer animada. Acordei às 5 da manhã tomando café e revisando os documentos legais que vinha preparando há meses. Às 7 da manhã, eu já estava no escritório da Patterson & Associates, o escritório de advocacia que me ajudou a constituir o Shephard Advisory Group, 2 meses antes. A papelada era simples. 6 pedidos de transferência de ativos, cada um perfeitamente legal sob as cláusulas de proteção da parceria que Troy nunca se preocupou em entender.
$87 milhões transferidos da Shepard Capital Holdings para o meu novo escritório antes mesmo de Troy abrir seu escritório. Eu estava de volta em casa às 9 da manhã, quando meu telefone começou a tocar. Colin, que diabos você fez? A voz de Troy estava tensa de pânico. Exerci os direitos contratuais do meu cliente, eu disse. Algo com o qual você talvez queira se familiarizar. Você não pode simplesmente roubar nossos clientes. Eu não roubei nada. Simplesmente os informei sobre suas opções sob as cláusulas de mudança de gestão em seus contratos. Eles tomaram suas próprias decisões. A linha ficou em silêncio por um longo momento. Quando Troy voltou a falar, sua voz havia mudado. O pânico havia desaparecido, substituído por algo mais frio. Você se acha inteligente, Colin, mas cometeu um erro grave. Aqueles clientes assinaram contratos com a Shepard Capital Holdings. Temos fundamento legal para bloquear qualquer transferência. Na verdade, você não tem. Eu redigi a maioria desses contratos. Lembre-se, eu me certifiquei de que as cláusulas de proteção fossem rígidas. Vamos ver. Vou ligar para os nossos advogados. A ligação terminou e eu sabia que Troy estava prestes a cometer seu primeiro erro de verdade como sócio-gerente. Em menos de uma hora, ele estaria sentado diante de advogados caros tentando encontrar uma maneira de recuperar os clientes que acabará de perder. Ele gastaria milhares em honorários advocatícios, desperdiçaria um tempo que não tinha e, por fim, descobriria o que eu já sabia. Os contratos eram infalíveis. Mas o verdadeiro problema de Troy não era legal. Era matemático. A Shepard Capital operava com uma estrutura de taxas de administração. Ganhamos 1,5% ao ano sobre todos os ativos administrados, além de bônus de desempenho sobre investimentos bem-sucedidos. Com $87 milhões saindo pela porta, Troy tinha acabado de perder mais de $1 milhão em receita anual. Os dois investidores externos que apoiaram sua aquisição não ficariam felizes com isso. Meu telefone tocou novamente por volta do meio-dia. Desta vez, não era Troy. Colin, aqui é Gerald. A voz do meu pai era cuidadosamente neutra, mas eu conseguia ouvir a tensão subjacente. Pai, precisamos conversar. Você pode vir ao escritório. Não acho que seja uma boa ideia. Troy deixou sua posição bem clara na sexta-feira. Troy não está comandando esta conversa. Eu estou. Dirigi até o escritório, imaginando que tipo de recepção eu teria. O prédio da Shepard Capital Holdings era um antigo prédio de arenito marrom no distrito financeiro de Boston. O tipo de elegância discreta que clientes ricos e tradicionais preferem a torres de vidro chamativas. Eu ajudei meu pai a escolher este local 15 anos atrás, quando estávamos saindo da garagem para o nosso primeiro escritório de verdade. A recepcionista, Kelly, pareceu desconfortável quando entrei. Ela estava conosco há 8 anos, e eu podia ver o conflito em seus olhos. Ele está esperando na sala de conferências, disse ela baixinho. Encontrei meu pai sentado sozinho à mesa de mogno, onde Troy havia rescindido minha sociedade 3 dias antes. Ele parecia mais velho do que seus 68 anos e eu percebi que toda aquela situação estava cobrando seu preço. Sente-se, Colin. Sentei-me na mesma cadeira que ocupará na sexta-feira, mas desta vez a dinâmica era diferente. Papai não estava mais mediando entre os filhos. Ele estava tentando salvar a empresa. Troy me disse que você roubou nossos clientes. Troy te conta um monte de coisas. A questão é se você acredita neles. Papai estudou meu rosto por um longo momento. O que você fez? Dei a 6 clientes as informações de que precisavam para tomar decisões informadas sobre seus investimentos. Informações que Troy deveria ter fornecido quando anunciou as mudanças na gestão, e todos eles optaram por sair. Todos optaram por me seguir. Papai recostou-se na cadeira e, pela primeira vez em meses, parecia o homem que construiu esta empresa do nada. Fale-me sobre essas cláusulas de proteção, disse ele. Peguei uma pasta que havia trazido comigo. Dentro havia cópias dos 6 contratos que tinham acabado de custar $87 milhões a Troy. Página 4, seção 12, eu disse, deslizando o contrato do Dr. W pela mesa. Linguagem padrão de proteção patrimonial que todo cliente de alto patrimônio líquido insiste em usar. Em caso de mudança na alta administração, os sócios comanditários têm direito à realocação imediata de ativos sem penalidade. Papai colocou os óculos de leitura e estudou o documento. Observei seu rosto enquanto ele absorvia as implicações. Você incluiu esta cláusula em todos os contratos importantes. Pessoal, você me ensinou a proteger os interesses dos nossos clientes, pai. É assim que se parece a proteção.
Ele fechou a pasta e me olhou com algo que poderia ser respeito. Troy não sabe sobre essas cláusulas, sabe? Troy não lê contratos. Ele os assina e passa para o próximo negócio. Mas você vem planejando isso há meses. Eu venho me preparando para essa possibilidade desde que Troy trouxe os investidores externos. Quando você anunciou sua aposentadoria, eu sabia o que estava por vir. Papai ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que eu havia lhe dito. Quando falou novamente, sua voz estava diferente. Há algo que você precisa saber sobre esses investidores, disse ele. Algo que Troy não lhe contou. Eu esperei. Eles não queriam apenas uma participação acionária na Shepard Capital. Eles queriam nos adquirir imediatamente. O plano era usar o relacionamento com nossos clientes para criar um fundo de investimento muito maior. Troy os convenceu a começar com uma parceria, mas o resultado final sempre foi uma aquisição completa. As peças começaram a se encaixar. Os planos agressivos de expansão de Troy, as reuniões para as quais eu não era convidado, a pressa em mudar a filosofia de investimento da empresa. Eles nunca planejaram me manter por perto, eu disse. Troy os convenceu de que você seria um problema. Conservador demais, apegado demais aos velhos hábitos. Eles queriam alguém que pudesse apresentar o tipo de números de crescimento que justificassem o investimento deles. E agora, papai quase sorriu. Agora eles estão olhando para uma empresa que acabou de perder 60% de seus ativos sob gestão em uma única manhã. As projeções de crescimento que Troy prometeu a eles são matematicamente impossíveis. Eu entendi então por que papai havia convocado aquela reunião. Não se tratava de reconciliação familiar ou de encontrar uma maneira de me trazer de volta ao grupo. Era sobre sobrevivência. O que você está me perguntando, pai? Estou perguntando o que seria necessário para você considerar devolver aqueles clientes para a Shepard Capital. Sob a gestão de Troy, nada. E sob uma gestão diferente. Estudei seu rosto, procurando o ângulo que eu sabia que tinha que estar ali. Os investidores externos têm uma cláusula de escape, continuou papai. Se a empresa não atingir certos parâmetros de desempenho no primeiro trimestre, eles podem retirar o investimento e dissolver a sociedade. Troy não sabe sobre essa cláusula. Ela foi adicionada ao acordo depois que ele o assinou. Você está planejando forçá-los a sair. Eu estou planejando dar a eles um motivo para saírem voluntariamente. A questão é se você estaria interessado em reconstruir o que começamos. Pensei nos 6 telefonemas que fiz na tarde de sexta-feira. Na confiança que aqueles clientes depositaram em mim pessoalmente, não no nome Shepard Capital. Na nova empresa que eu já havia constituído. No espaço de escritório que eu já havia alugado. Agradeço a oferta, pai, mas acho que é tarde demais para isso. Sua expressão me disse que ele esperava essa resposta. Então acho que veremos o que acontece a seguir. A ligação veio às 6 horas da manhã de terça-feira. Margaret Foster, que administrava o patrimônio Petton, estava na linha. Colin, acabei de falar com o Harrison Black por telefone. Ele disse que você está abrindo uma nova empresa. Isso mesmo. O Shepard Advisory Group estará operacional na próxima segunda-feira. Ótimo! Os curadores de Petton se reuniram ontem à noite. Estamos prontos para transferir a carteira completa, 28 milhões, mas temos um pedido. Esperei. Gostaríamos que você considerasse aceitar clientes adicionais. Temos conversado com outras famílias de Boston que estão preocupadas com as mudanças em seus atuais acordos de gestão de patrimônio. Foi assim que fiquei sabendo do fim de semana do Troy. Enquanto eu estava abrindo minha nova empresa, ele fazia ligações desesperadas para todos os meus principais clientes, tentando convencê-los a permanecer na Shepard Capital. Seu discurso foi agressivo, prometendo retornos quase impossíveis e ignorando as preocupações deles com as mudanças na gestão. As famílias ricas de Boston não respondem bem a táticas de vendas agressivas. Na tarde de terça-feira, recebi consultas de 4 famílias adicionais, representando outros 43 milhões em ativos administrados. A notícia se espalhava pelas redes silenciosas que conectam a comunidade de gestão de patrimônio de Boston. Quarta-feira trouxe um tipo diferente de ligação. Colin Shepard falando. Aqui é David Morrison, da Morrison & Associates. Representamos a Shepard Capital Holdings. Precisamos discutir suas recentes atividades de solicitação de clientes. Eu estava esperando esta ligação desde segunda-feira. Não solicitei ninguém, Sr. Morrison. Simplesmente respondi a perguntas de antigos clientes. Entendemos que o senhor contatou ativamente os clientes para incentivá-los a encerrar seus relacionamentos com a Shepard Capital.
Seu entendimento está incorreto. Entrei em contato com os clientes para informá-los sobre seus direitos contratuais sob as cláusulas de proteção de parceria existentes, nada mais. Temos documentação sugerindo o contrário. Então, o senhor deve analisar essa documentação com alguém que entenda de direito contratual. Terei prazer em fornecer cópias de todas as comunicações relevantes, caso deseje prosseguir com isso judicialmente. A ligação terminou rapidamente depois disso. Troy estava se agarrando a qualquer possibilidade, tentando encontrar algum ângulo legal que forçasse seus clientes a voltar. Mas contratos são contratos, e eu havia escrito bons contratos. A manhã de quinta-feira trouxe notícias que mudaram tudo. Kelly, a recepcionista da Shepard Capital, me ligou em casa. Colin, eu provavelmente não deveria estar te contando isso, mas achei que você deveria saber. Os 2 investidores chegaram ontem. Ficaram no escritório do meu pai por 3 horas. Quando saíram, o Troy parecia que tinha morrido. O que aconteceu? Não sei exatamente, mas ouvi vozes alteradas. E hoje de manhã, o Troy estava ao telefone com o Zé Aduntes. Acho que ele está procurando um novo emprego. Agradeci a Kelly e desliguei. Depois sentei à mesa da cozinha tentando juntar as peças do que tinha acontecido. Os investidores provavelmente tinham feito as contas e percebido que suas projeções agressivas de crescimento eram impossíveis sem os clientes que eu tinha aceitado. Eles estavam cortando suas perdas e saindo. Naquela tarde, recebi uma ligação que confirmou minhas suspeitas. Colin, é seu pai. Podemos nos encontrar? Nos encontramos em uma cafeteria na Harvard Square, território neutro longe do escritório. Os investidores estão fora, disse meu pai sem preâmbulos. Eles invocaram sua cláusula de escape hoje de manhã. E o Troy está tentando salvar o que sobrou. Mas sem o apoio deles, ele não tem capital para perseguir as estratégias agressivas que prometeu. Ele está basicamente administrando uma empresa com 30% de sua base original de clientes e sem perspectivas de crescimento. O que você vai fazer? Papai mexeu o café lentamente, pensando, vou te fazer uma última oferta. Ora! Sexta-feira de manhã, exatamente uma semana depois de Troy encerrar minha sociedade, eu estava sentado em meu novo escritório com vista para o porto de Boston quando meu assistente bateu à porta. Senhor Shepard, tem alguém aqui querendo vê-lo, disse ele, chamando-se Troy. Encontrei meu irmão na recepção com cara de quem não dormia há dias. Seu terno caro estava amassado, a gravata torta. A confiança que ele irradiava uma semana antes havia desaparecido. Colin, precisamos conversar. Levei-o até o meu escritório, observando como ele apreciava a vista para o porto, a mesa de mogno, as fotos dos clientes já penduradas nas paredes. O Shepard Advisory Group parecia mais bem-sucedido em sua primeira semana do que a Shepard Capital no último ano. Ótima estrutura, disse ele, mas não havia admiração em sua voz. O que posso fazer por você, Troy? Ele sentou-se pesadamente na cadeira em frente à minha mesa. Preciso desses clientes de volta. Quais clientes seriam esses? Não brinque comigo, Colin. Você sabe exatamente quais clientes. Os Winds, os Blackwoods, os Petons, todos eles. Esses clientes tomaram suas próprias decisões com base em informações que tinham o direito contratual de receber. Os investidores desistiram ontem. Sem eles, não posso cobrir as despesas gerais. A empresa está perdendo dinheiro. Estudei o rosto do meu irmão, vendo algo que eu nunca tinha visto antes. Medo genuíno. O que exatamente você está me pedindo para fazer? Estou pedindo que você volte como sócio sênior. Podemos reconstruir isso juntos. Sob a gestão de quem? O maxilar de Troy se apertou. Sou o sócio-gerente agora. Então você tem tudo o que queria. Não vejo o problema. O problema é que não consigo administrar uma empresa sem clientes. E os clientes seguiram você. Recostei-me na cadeira, deixando o silêncio se estender entre nós através da janela. Assim, pude ver o porto onde as famílias de comerciantes de Boston construíram suas fortunas 2 séculos atrás. Dinheiro antigo, dinheiro paciente, o tipo que valoriza relacionamentos em vez de lucros rápidos. Você encerrou minha sociedade porque disse que finanças exigem personalidades agressivas. Eu disse finalmente. Você estava certo sobre isso. Então você vai considerar voltar? Não, Troy. Estou dizendo que você está prestes a descobrir o quão agressivo eu posso ser. O prédio da Shepard Capital Holdings foi colocado à venda no mês seguinte. Troy tentou manter a empresa funcionando com os clientes restantes, mas os números não trabalham.
Sem a receita estável de contratos de gestão de patrimônio de longo prazo, ele não conseguia cobrir as despesas gerais de um escritório no distrito financeiro e de uma equipe completa. Papai me ligou quando Troy finalmente admitiu a derrota. Ele vai fechar tudo, papai disse. 25 anos e acabou. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto. E você? Pensei nessa pergunta. Eu lamentava que meu irmão tivesse destruído a empresa que nossa família construiu? Sim. Eu lamentava que ele tivesse aprendido que ações têm consequências. Não. Sinto muito que Troy não tenha conseguido enxergar além de sua própria ambição, eu disse finalmente. E você? Algum arrependimento? Olhei ao redor do meu escritório no Shepard Advisory Group. 6 meses após a inauguração, administrávamos mais de 130 milhões em ativos. 3 funcionários seniores da Shepard Capital se juntaram a nós, juntamente com 2 analistas juniores que estavam frustrados com o estilo de gestão errático de Troy. Tínhamos superado o espaço inicial do escritório e planejávamos nos mudar para instalações maiores na primavera. Sem arrependimentos, pai. Era isso que eu deveria ter feito anos atrás. 2 semanas depois, recebi um pacote pelo correio sem endereço de retorno. Dentro havia uma foto da festa de Natal da Shepard Capital Holdings, 3 anos antes. Troy e eu estávamos juntos atrás do meu pai, nós 3 sorrindo para a câmera. No verso, alguém havia escrito, antes de tudo dar errado. Observei aquela foto por um longo tempo, lembrando-me do homem que Troy era antes que a ambição corrompesse seu julgamento. Então, arquivei-a na gaveta da minha mesa. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas às vezes é exatamente isso que precisa acontecer. O passado já estava para trás e o futuro parecia notavelmente claro. Construir algo com integridade leva tempo, mas destruí-lo com arrogância acontece notavelmente rápido.